Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta aqui no Dialética da Periferia, Arte e Movimento, né? Mais uma vez com o nosso camarada Ramon Zapata. Ramon que foi candidato a governador, né? Nas últimas eleições estaduais e presidenciais de 2018. E estamos agora vivendo, né, Ramon, uma conjuntura de muita aflição, uma crise sanitária que está tomando conta de todo o planeta. E aqui no nosso estado a gente está vivendo um grande dilema, né? Porque os governantes estão tentando retomar as atividades presenciais num momento em que talvez não seja agora a hora, né? Mas eu queria ouvir de você, né, que passou por essa experiência, que deu várias entrevistas e tem uma perspectiva de mundo, né? Como se candidatou a governador, deve ter uma perspectiva de mundo ampliada e a gente queria ouvir você, né? Nesse momento, né, que a gente está vivendo, de crise sanitária, de calamidade, como é que você está vendo isso tudo, né? Essas políticas que estão sendo implementadas, como é que você está vendo o modo como a gente está vivendo, né? Sobretudo no campo educacional. Bom dia a todos e todas. Como tu sabes, eu sou professor, né? Professor na área de filosofia, né? E enquanto candidato, né, nós colocamos várias vezes que o Maranhão, por exemplo, no tocante à educação, o Maranhão está muito atrás, muito atrasado nesse modelo de educação que nós temos. É uma educação que não forja o sujeito, um ser humano, né, omnilateral, mas forja esse homem unilateralmente, um homem ou uma mulher só para o mercado de trabalho, né, alicerçando nessa juventude essa ideia de que só tem esse viés, né? Ora, se tudo gira em torno do lucro, se a economia gira em torno do lucro, é claro que esses governantes que estão aí, que defendem esse modelo de sociedade, né, essa sociedade capitalista, que gira em torno do lucro, mais uma vez, eles vão fazer de tudo para fazer com que as coisas voltem ao normal, mesmo não estando dentro da normalidade. Por exemplo, nós tivemos já mais de 100 mil óbitos no país. E no Maranhão as coisas também não são diferentes. Nós estamos num ritmo ainda de ascensão da pandemia e os nossos governantes, tanto o prefeito quanto o governador do estado, eles estão abrindo todos os espaços como se as coisas não tivessem realmente difíceis para os trabalhadores, para as trabalhadoras e para a juventude, né? Nesse sentido, eu acho que é uma irresponsabilidade, até porque nós construímos toda essa economia, nós que eu digo, nós que trabalhadores construímos essa economia, e nesse momento de crise, nesse momento de uma situação difícil em todos os setores da economia, era para o governo ter injetado recursos, né? Fazer com que a gente realmente ficasse numa quarentena, nesse lockdown, se parasse, paralisasse mesmo as atividades, para que a gente pudesse ter uma vida mais tranquila. E depois que essa condição fosse estabelecida, que a gente pudesse realmente começar a pensar em retornar à sala de aula, né? E aí eles criam toda uma ideia, né, e faz com que às vezes muitos de nós até acham que somos responsáveis pela pandemia, e nós professores, professoras, juventude, trabalhadores, nós não somos responsáveis pela pandemia. Todos nós gostaríamos que a vida estivesse fluindo, mesmo em condições adversas, né? Como eu já coloquei anteriormente, agora não, nós estamos querendo contribuir com os nossos alunos. Eu já disse para muita gente que é professor, que se nós tivéssemos, que eu acho que também é uma parcela da nossa culpa, se a gente tivesse realmente querendo transformar a educação do Maranhão, nós já tínhamos parado antes da pandemia, porque as condições objetivas das nossas escolas são terríveis. Eu trabalho numa escola lá em Oitil, que é um povoado em Alcântara. Os banheiros todos sujos, não tem água, não tem internet, ou seja, não tem quase que nada. Só o professor lá e muito pombo, que uma piolhada de pombo, quer dizer. E essa condição não é só lá no Oitil, porque eu já dei aula em várias escolas aqui em São Luís do Maranhão, e as condições também são terríveis. Então era para nós estarmos já paralisados há muito tempo. E agora, na pandemia, que o problema se agrava,
eles ficam com um discurso tentando fazer com que a sociedade coloque culpa no professorado, nesses que realmente fazem educação nesse estado, com toda a sua precarização, mas é o professor, a professora, são nossos jovens que estão lá na sala de aula, né? Principalmente na escola pública. Por exemplo, eu tenho meus filhos e eu defini lá na minha casa, junto com a minha companheira, que eles não vão voltar para a sala de aula, mesmo que existe uma exigência para que se volte para a sala de aula, porque eu acredito que não é o momento, nós não temos as condições sanitárias para fazer isso, tá? Nós estamos aí com uma possível desenvolvimento de uma vacina, né, na Rússia e em outros lugares do mundo. Parece que o Paraná até já fez um apontamento para ter essas vacinas aqui no Brasil, com a Rússia e tudo, mas nós não temos nada mesmo ainda seguro para fazer com que esses professores e essas professoras vão para a sala de aula. Aí eles querem que você trabalhe remotamente. Mas como é que tu vai trabalhar remotamente se eles não garantem as condições tecnológicas para que você faça esse trabalho? Alcântara não tem banda larga. O Brasil todinho tem uma deficiência gigantesca nas tecnologias, né? No sentido de você poder dar uma aula remotamente. Aí eles, não, mas as crianças usam o celular, usam o computador. Sim, uso, mas usar essa tecnologia para o entretenimento é uma coisa. Para usar para você trabalhar, para esses alunos realmente, né, ter essa relação com o aprendizado é muito difícil. Por exemplo, eu estou dando aula remotamente desde março. No entanto, tem hora que eu olho para o computador, os alunos não me dão uma resposta, eu não sei se eles estão ali, quer dizer, é uma coisa angustiante. Além disso, nós estamos atendendo muito pouco, em torno de 30% só. A maioria está ficando de fora, ou seja, nós estamos contribuindo com uma apartheid social, né? Nós professores achando que a gente está resolvendo o problema desse jeito. Nós não estamos resolvendo o problema da nossa educação. Nesse sentido, eu acho que às vezes a gente agrava, né? É um agravante, né, nesse quesito. As condições que o governo poderia estabelecer de uma boa internet, com computadores, com todo esse aparato que é necessário, não se tem. Pouco investimento em tecnologia nesse governo aqui e nos outros governos também, muito pouco investimento. O governo Flávio está investindo mais em propaganda do que em tecnologia. Aí coloca para a sociedade que os professores é que não querem trabalhar. Os professores são aqueles que sustentam, as professoras são aquelas que sustentam essa educação que está aí com toda a precarização, que os governos não fazem investimento real para que nós tenhamos uma educação pública de qualidade. Tá? Então, nesse sentido, eu acho uma irresponsabilidade do governo federal, do governo estadual, do governo municipal, tá querendo fazer com que os trabalhadores voltem como se as coisas estivessem dentro da normalidade, e não estão. Ou seja, a economia falando mais alto do que a própria saúde, a própria vida dos trabalhadores. E lá na Constituição está dizendo, a saúde e a vida são bens inalienáveis, né? Mas eles não estão respeitando. Ramon, portanto, condições excepcionais exigem medidas excepcionais, né? Sim, sem dúvida alguma. Eu sei que você já teve espaço em vários locais, mas talvez não como esse, né? Que é o canal, que a periferia tem voz e vez, que a periferia vai ouvir, né? Eu queria que você dissesse pra gente, caso no dia 1º de janeiro de 2019 você estivesse na cadeira em que Flávio Dino está sentado hoje, o que você faria? E nesse momento agora, desde março para cá, quando a pandemia se instalou, o que Ramon Zapata, como governador do estado, faria? Hugo, tu sabe que a nossa proposta era uma proposta de conselhos populares. Quem tem que definir o que se faz com o dinheiro público são aqueles que realmente produzem essa riqueza. Quem é que produz essa riqueza? Os trabalhadores, as trabalhadoras, a juventude. Então, nada mais salutar do que aquele que produz a riqueza, administre a própria riqueza e diga onde vai ser investido esse dinheiro, se tem recursos. E nós estamos vivendo um momento de dificuldade extrema. Esses recursos têm que ser voltados para quem? Para a classe trabalhadora, para aqueles que produziram toda essa riqueza na economia. Mas não, eles preferem darem muito mais recursos ao empresariado, aos bancos, né?
E aí, meu amigo, as condições da classe trabalhadora cada vez ficam piores. Por exemplo, o presidente da República, ele queria colocar R$ 200 de ajuda para a classe trabalhadora. O Congresso, mesmo com todas as suas distorções, fez uma pressão, por isso é que foi para R$ 600, que é um valor muito ínfimo ainda. Nós tínhamos pelo menos que estar aí com o valor do DIEESE, que nós temos dinheiro, o país tem condições de garantir a vida e a saúde da classe trabalhadora. Mas não, estão fazendo tentando empurrar a classe trabalhadora para o abismo. Como já se falou, mais de 100 mil mortos. Isso os que foram computados oficialmente. Justamente, os que foram computados oficialmente, porque os que não foram computados deve ser muito maior esse número de pessoas que chegará a óbito. Então eu acho que é uma irresponsabilidade de todos esses governos que estão aí, principalmente com os trabalhadores e as trabalhadoras e a juventude desse país. É isso aí, então Ramon Zapata deu seu recado, espero que vocês assistam esse vídeo e reflitam bastante sobre essa situação que estamos passando, que não é uma situação fácil, mas que se tivéssemos pessoas como Ramon e como os milhares de trabalhadores que temos aí pelo mundo, que pensam e têm a sensibilidade além de produzir a riqueza, gerenciá-la, se tivesse essa oportunidade, a gente estaria em outras condições, não, Ramon? Então é isso, pessoal, até a próxima produção. Dialética da Periferia, Arte e Movimento vai ficando por aqui.